Bom dia a todos, nessa segunda-feira, dia 31/10/2016, para darmos continuidade com o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse Espírito iluminado, tão querido, trazendo essas mensagens lindas, mensagens de amor, de reflexões, tão importantes em nossas vidas. Então, hoje, com o capítulo 72, Ouvidos. Hoje eu vou ler um texto para vocês, para todos nós, um texto do Consolador, revista semanal de divulgação espírita, Consolador. Eu vou ler esse texto e depois a gente comenta alguma coisa, tá? Ouvidos de ouvir. Irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, narra um fato ao qual deu o título de Os Três Crivos. Conta-nos ele que certo homem aproximou-se de Sócrates, dizendo ter algo grave a lhe contar. O prudente sábio perguntou ao interlocutor se já havia passado o assunto pelos três crivos. Quais crivos? Perguntou espantado o homem. Primeiro, disse o filósofo, o crivo da verdade. Tem certeza da veracidade do que quer comunicar? O interlocutor disse não, pois só ouvira dizer. Sócrates continuou perguntando se ele já havia passado o assunto pelo crivo da bondade. E o homem negou, argumentando que de bom nada havia. Diante disso, o sábio recorreu ao terceiro crivo, o da utilidade. E prontamente o interlocutor disse que de útil nada havia. Bem, retomou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema. Não te preocupes com ele, já que nada vale casos sem edificação para nós. Então, nessa pequena história, parece-nos muito claro o ensinamento de Jesus. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Todos, indistintamente, aguardamos ouvir os chamamentos de Jesus. Esperamos que vozes celestiais nos chegam aos ouvidos, convocando-nos para, em nome do Mestre, realizarmos grandes obras. É justo esperar? Será que não precisaríamos antes melhorar nossa audição para ouvir os chamamentos? Então, ele comenta aqui, Emmanuel, na lição 72 do livro Palavras de Vida Eterna, nos lembra que analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir, pois que necessitamos estar atentos e dispostos a identificar o sentimento das vozes, bem como as sugestões e situações que as rodeiam. Mas por que precisamos ter esse cuidado? Porque somente após aprendermos a ouvir com atenção, a analisar o que se ouviu, a refletir sobre as palavras ditas, os sentimentos que as moveram e a ponderar sobre a sua utilidade para o nosso crescimento e o dos outros, é que podemos falar de modo edificante na estrada evolutiva que ora trilhamos. O orientador espiritual nos lembra que quem ouve, olha que importante, gente, que quem ouve aprende e quem fala doutrina. O primeiro retém, o segundo espalha, e somente aquele que guarda na experiência, que renova, pode espalhar com êxito.
Todos nós, em experiências planetárias, nascemos com uma função definida, pouco importando que seja simples ou complexa. Para Deus, qualquer que seja a sua importância, estará sempre ligada à nossa necessidade individual de aprimoramento. Nós, por não entendermos os desígnios divinos, é que não aceitamos essa condição. Julgamos-nos merecedores de tarefa mais importante, de maior destaque, sem que nos atendamos ao fato de que muitas vezes sequer realizar as pequeninas tarefas diárias que nos são confiadas ou pelas quais nós responsabilizamos. Apenas falando, pode ser que abandonemos o trabalho no meio. Entretanto, se começarmos realmente a ouvir sempre e mais, com certeza atingiremos e de forma serena os fins com quais nos destinamos. Quando falamos em ouvir os chamamentos de Jesus, é necessário nos lembrarmos do seguinte: no cristianismo, o chamamento do Mestre tem um significado bem específico, ou seja, o apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, à luz do Espiritismo, ele é muito mais amplo, pois que, em cada situação da nossa existência, estejamos encarnado ou desencarnado, podemos registrá-los, se não vejamos. No seio familiar, ele surge através dos problemas difíceis que necessitamos solucionar. Após ouvir com serenidade a isenção de ânimos, as partes envolvidas. Diante do companheiro desconhecido que nos solicita cooperação, à frente do adversário que pede tolerância e entendimento, nos conclamando ao perdão com esquecimento do ato ofensivo. Junto ao enfermo, a nos solicitar assistência amorosa, seja no trato das feridas físicas ou espirituais. E na atitude de bondade e compreensão, que nos roga a criança, exigindo de nós cuidados maiores, diante da fragilidade dessa planta que necessita das mãos fortes do adulto para não fenecer. Somos todos discípulos de Jesus. Precisamos ouvi-lo, dando testemunho da nossa fidelidade aos ensinamentos que deixou, procurando segui-lo onde estejamos e como estejamos, na certeza de que somente através do exercício constante do bem estaremos atendendo ao chamamento do Divino Amigo, porque teremos então ouvidos de ouvir. Então esse foi o texto maravilhoso, né? Lindíssimo, que Emmanuel nos trouxe, porque a lição dessa manhã é intitulado Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça, né? Jesus. E ele continua aqui na página do livro, né? Ouvidos, toda a gente os possui, né? Ele está dizendo aqui, toda a vida, né? Toda a gente, todos nós possuímos ouvidos, não é mesmo? Mas achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvido que apenas registram sons. Ouvidos que se prende aos noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de calar as paredes, né? De colar as paredes para ouvir, né? Ouvidos de
praticar. Então, olha, a mesma lição que nós lemos na semana passada, que através dos olhos, o que nós queremos ver, essa também é o que nós queremos ouvir. Pois todos nós temos uma afinidade. Trazemos o nosso grau de evolução e nos afinizamos com tudo, com as coisas. E cada um é diferente. Não existe ninguém igual. Não é mesmo, gente? Então, o que eu quero ouvir? Vai depender do meu gosto, vai depender daquilo que eu quero, vai depender do meu grau de evolução, né? Da sintonia que eu quero, como que eu quero, com quem que eu quero estar sintonizado, com o que eu quero estar sintonizado. Isso é nosso, é de cada um, né? É o prazer de cada pessoa, ele vai sentir ali, né, o prazer, é o gosto de cada um. Mas a gente já leu também, a gente já aprendeu que nós temos que aprender, né, a sintonizar com as coisas boas. Nós temos que aprender a saber ouvir. Nós não sabemos ouvir ainda, não é? Nós não sabemos ainda ouvir. Nós não sabemos de se isolar para certos comentários que a gente ouve e a gente acaba entrando nas vibrações, na energia ali, na sintonia, né? E aí não vai dar certo. Não vai fazer bem nem pra gente, nem pra ninguém. O pior é e se a gente passar para frente, sem passar por aqueles 3 crivos, não é? Bom dia, João, Silvia, Eliana, Noeli, querida, Dudu, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, nós temos que passar pelo crivo da nossa bondade. Mas será que a nossa bondade já desenvolveu? Nós já desenvolvemos a nossa bondade? Não é? Pelo crivo da razão. Analisar, vai fazer bem? Vai fazer mal? É verdade isso? Mesmo que seja verdade, não é? Para que passar para frente? Não é mesmo, gente? Então, nós precisamos prestar atenção. Prestar bastante atenção no que nós vamos fazer com as informações que chegam até nós. É muito importante isso, muito importante. Porque através desse ato, nós podemos deixar o outro feliz, podemos deixar o outro infeliz, arrasar com as pessoas. Não é? E se não for verdade? A gente ouviu. Mas nós temos que analisar. Né? Nós temos que analisar. Será que é verdade? Será que vai fazer bem? Será que é útil? Né? O que nós temos dentro de nós? Será que nós somos pessoas maldosas para poder seguir adiante a um comentário que a gente não tem certeza de nada? Não é mesmo? Então, olha, quem tem ouvidos, que ouça, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Retém o que é bom. Se for ruim, morre ali. Acaba ali, não é mesmo? É assim que a gente aprendeu, não é? E é muito importante isso, gente, porque a gente fala assim, é a nossa vida. A gente gostaria que alguém fizesse isso com a gente? É mesmo? A gente não gostaria que nada de mal acontecesse com a gente, não é, Noeli? E isso, deixar de ouvir, é impossível, não é? Mas só aguardar e comentar o bem, é impossível deixar de ouvir. A gente vai ouvir, né? A gente vai ouvir. A gente vai ouvir o mundo material,
A gente vai ouvir o mundo espiritual, quem tem a mediunidade de ouvir, não é? O que vai fazer com tudo isso que está em nossas mãos? Eliminar os maus pensamentos, com certeza, porque eles vão chegar, né, Dudu? Vai chegar, né? A Diana, às vezes nos escandalizamos sem conhecer o fundo, com certeza. Exatamente. É questão de seleção. Mas daí, para a gente aprender a selecionar, nós temos que ter os sentimentos, né? Desenvolver esses sentimentos dentro de nós. O da bondade, né? O da bondade, do amor, né? É mesmo? Porque senão a gente vai acabar esquecendo. Nós esquecemos, não é mesmo? Então é tão importante a gente ouvir, analisar, refletir. Porque assim, a gente já estudou que cada ser tem a sua vida, tem ali suas provas, expiações. Nós não precisamos nem julgar ninguém, porque ele já traz dentro da sua consciência tudo que é necessário. Cada um tem a sua consciência, tem o seu despertamento, né? Tem a sua hora, tem o seu tempo, tem o seu mundo. E não adianta a gente falar, se a pessoa não estiver preparada, ela não vai nem ouvir. Então ela que precisa ouvir, ela precisa ouvir, né? Ela precisa despertar sozinha, é um tempo de cada um. Não adianta falar nada de quem quer que seja, porque o que eu falo ainda vai ser usado contra mim. Pode ser o que for, vai ser usado contra mim, porque saiu de dentro de mim. Então, todos nós temos o nosso tempo, o nosso cadinho, né? O despertar. Ninguém vai conseguir, nós podemos estimular, né? Que nem disse sobre a criança, que a gente tem ali a oportunidade de estar podendo colaborar com o seu crescimento, com a sua evolução. Porque nós também já fomos criança, nós também já fomos educados. E hoje nós estamos educando, né, nossos filhos, nossos netos. Não é mesmo? Como os evangelizadores educam. Não é mesmo? Então nós temos ali aquela responsabilidade de onde quer que esteja, porque assim, todas as criaturas são irmãos, são filhos de Deus. Não é só dentro de casa que temos que ter o cuidado, mas para se estender a todos. Para se estender, expandir o conhecimento que cada um tem, ajudando no bom sentido, né? E nunca deixando de ser responsável. É uma responsabilidade grande quando alguém conta alguma coisa para nós. Saber ouvir, saber guardar o segredo, saber se calar, ajudar, não é? E não distorcer as coisas. Então, olha, tem ouvidos que se afinizam com tudo, mas é o grau de evolução de cada um, é o aprendizado, não é? Cada um de nós, filhos de Deus, temos a oportunidade de aprender a desenvolver, de aprender a conjugar os verbos que Ele nos deu, ouvir, falar, andar, não é? Mesmo errando, mas um dia vai chegar que a gente vai cansar de sofrer, nós vamos levar tanto na cabeça que nós vamos aprender. Olha, isso aqui não pode, senão, né? Não é verdade? E isso, Sandra,
O disse-me disse cresce igual a ervas daninhas, com certeza, né? Sabemos que cada ponto aumenta um conto, e se não sabermos ouvir, a fofoca chega e a coisa causa melindres para o futuro. Causa só desastre, né, Dudu? Só vai prejudicando, fechando os nossos caminhos, né? Nós vamos criando barreiras para nós mesmos. Bom dia, Rosarinho, seja bem-vinda. Nós vamos criando barreiras para nós mesmos, né? A gente vai perdendo a credibilidade. Nós vamos fechando os nossos caminhos através dos nossos atos e atitudes, né? Que a gente não seleciona, não é? Temos que selecionar tudo em nossa vida. Prestar atenção, não fazer nada, não tomar nenhuma atitude, não dizer uma palavra quando estamos desequilibrados ou revoltados, nervoso, né? Para que isso não venha a nos prejudicar, porque isso vai prejudicar nós mesmos. Nós não vamos estar prejudicando o outro, nós vamos estar prejudicando a nós mesmos, vai fazer mal para nós. Porque eu não sei da vida do outro, eu sei da minha. Então saiu de mim, né? Saiu de mim, da minha diretriz, está em mim. Então vai prejudicar a mim. Vai atrasar, né, a minha evolução. Não é mesmo? Então, olha só. E Emmanuel finaliza aqui. É uma lição bem curtinha. Se desejas, porém, sublimar a possibilidades de acústica da própria alma, estuda, reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Tá vendo? Isso sim é ser sábio, né? Ser fraterno, saber ouvir, né? Pondera. Temos que usar a ponderação em tudo. Estuda, reflete, né? Para que a Noeli disse uma coisa ali. A boca fala do que o coração está cheio. A boca vai falar do que o coração está cheio, dos sentimentos desenvolvidos. E para esse sentimento estar desenvolvido, eu tenho que estudar. À medida que quanto mais eu estudo, mais eu vou aprendendo, mais eu vou me reciclando. Olha que maravilha. Eu vou me reciclando, eu vou ajudando, eu vou aprendendo, eu vou falando coisas boas, eu vou me policiando, como diz o Dudu. Lembrando que o ouvido fica pertinho da boca, né? Aí a coisa pega quando se desarmoniza. Exatamente isso. Eu vou aprender a ouvir o que eu estou falando. Olha que maravilha. Não é? Bom dia, Elcimar, seja bem-vindo. Olha que maravilha, isso é uma evolução. Mas para a gente evoluir, então, exatamente, Silvia. Por isso que temos 2 ouvidos e uma boca para falar. A gente ouve. E quando a gente ouve alguma coisa errada que nós falamos, a gente fica até com vergonha. Poxa vida, né? Então, a nossa vida é um eterno aprendizado. E tudo que sai da minha boca vai prejudicar a mim mesmo. Porque é eu que sou o dono. É eu que falei. Não foi o outro que falou. Se o outro falou, vai prejudicar ele, não a mim. Que saiu dele. O que sai da nossa boca é que nos prejudica.
porque vai causar males, né? Não é mesmo? Então, olha, a oportunidade de auxiliar, de ponderar aquilo que a gente ouve, que não cai bem. Vamos então entender assim, né? Vamos entender assim. A outra pessoa que está falando também tem problemas, também tem dificuldades, também está em fase de aprendizado, de crescimento, de evolução, igual a mim. Igual a mim. Né? E o que eu quero para mim? O que eu aprendi até hoje? Eu vou ter que pôr em prática na minha vida, né? São os testes da nossa vida. Todos nós vamos passar por todos os testes aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, que é de provas e expiações. Não é mesmo? Dudu a gente erra, Dudu a gente vai errar mesmo. Que faz parte da nossa jornada. Nós vamos errar, isso aí faz parte. Não adianta ficar, né, se remoendo, remorso, coisa. Nós vamos fazer mesmo. Mas nós vamos aprender. Nós vamos aprender e não vamos errar mais. Né? Mas já reconhece que é uma coisa maravilhosa. Nós falamos abobrinha mesmo. Mas a gente ainda está naquela fase. Né? É mesmo? Isso acontece. Mas vai chegar uma hora que não vai mais acontecer. De tanto a gente ouvir, de tanto a gente estudar, de tanto a gente aprender, né? Isso é evoluir. Isso é evoluir. Isso é evoluir. Isso é buscar a nossa evolução através do estudo. Através da nossa... nós estamos nos reciclando todos os dias, temos a oportunidade, bom dia Orquídea querida, seja bem-vinda, a oportunidade de aprender, né? De aprender. Hoje, quando a gente faz alguma coisa, às vezes errada, ou fala alguma coisa, a gente se arrepende. Puxa vida, não devia ter feito isso, né? Porque eu magoei, olha, eu vou lá, vou pedir perdão, vou pedir desculpa. Nunca mais eu vou fazer, porque eu sei que aquilo doeu. Doeu em mim, doeu no outro. Falei sem pensar, julguei sem pensar, na hora do desequilíbrio, na hora da raiva. A gente faz isso. Porque nós somos seres ainda, oscilamos muito, não é? A consciência cobra, né, Sil? Consciência cobra. Nós não somos anjos alados. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Como naquela lição do livrinho Nosso Lar, no Lar, Evangelho no Lar, de Lúcio, ele fala, Jesus ao lado dos apóstolos, cada um ali, mas olha, longe de ti, Senhor, eu não sei me controlar, o outro, longe de ti, Senhor. Aí Jesus, calma, gente, calma, ainda não somos anjos, não são anjos alados aqui na terra ainda, calma. O importante é que vocês estão sentindo isso, né? Estão vendo, enxergando, né? Ouvindo. Exatamente, Dudu. Saber perdoar é um ato lindo de humildade. Saber pedir perdão mais ainda. Exatamente. Então nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender com o Evangelho, com as lições que nós estudamos, né? A gente vai colocando, tirando as coisas velhas, colocando coisas novas, conceitos novos, sentimentos novos. Nós vamos nos reciclando todos os dias, modificando, transformando os instintos que ainda falam mais alto em nós, que a raiva, né? A animalidade ainda existe dentro de nós, não é mesmo? Perdemos a paciência porque ainda não temos, né? Revoltamos,
melindramos, tantos sentimentos que temos que extirpar, varrer de dentro de nós, limpar mesmo, limpar tudo isso dentro de nós. Né? Isso aí não é de um dia para o outro que vai acontecer. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir, é várias e várias e várias reencarnações, né? É através da reencarnação. Ainda que temos quantas reencarnações ainda para poder se reajustar, para poder aprender, para poder desenvolver o amor. Não é só nessa. É muito pouco para que nós, né, evoluímos. Cada oportunidade nós vamos solucionar muitas coisas em nossas vidas. Porque são muitos vínculos ainda que teremos que vir para poder aprender, muitos trabalhos ainda, né, para aprender a se desapegar, aprender a se desprender de certos, né, apego que trazemos dentro do nosso coração, né? Porque a matéria, ela vai se extinguir, o espírito fica. Não levamos nada daqui, não temos nada, não somos donos de nada. Nós temos que aprender a trabalhar, né, o nosso ego, crescendo, evoluindo, amando, perdoando. Não é mesmo? Então, que essa lição possa trazer para todos nós reflexões de que tudo aquilo que nós ouvimos, nós podemos e devemos selecionar. E usar da bondade, né, do amor que Jesus tem para conosco. Porque Ele nunca julgou quem quer que seja. Até hoje Ele está do nosso lado, nos iluminando, nos intuindo, dando todo o apoio que cada um dos seus irmãos merece, né? Através do amor de Deus. Todos nós somos uma família universal, né? Uma família. Por que ainda termos sentimentos, né? Porque nós estamos aprendendo a se iluminar, estamos aprendendo a iluminar os nossos porões ainda que se encontram em escuridão, pela falta do amor, né? Pela falta. Devagarinho nós vamos nos iluminando, nós vamos aprendendo, né? Através do nosso caminhar aqui na Terra. Vamos aprender a ouvir, aprender a falar, né? Aprender a andar e valorizar a tudo. Valorizar, nós temos que valorizar, né? Aprender a usar a inteligência que Deus nos deu para fazer o bem, para sermos seres fraternos, né? Então é essa lição que Emmanuel nos trouxe, maravilhosa, lindíssima, tão importante para todos nós no nosso dia a dia, para aprender a ouvir, né? E aprender também, observar que sentimentos que nascem dentro de nós. Quando a gente ouve alguma coisa, o que está ali estimulando em nós? Porque tem certas palavras que deixam a gente com raiva, revoltado, né? Melindrosos. Então tem que saber neutralizar isso, né? Para que nós venhamos a ter sentimentos bons. A palavra, ela tem um efeito, né? E isso, que sentimento que desperta em nós quando a gente vai ouvir certas coisas, quando alguém fala certas coisas para nós,
não é? Isso é muito importante, porque tem pessoas que têm sentimentos de raiva, de melindres, pelo resto da vida. A coisa já passou, a encarnação passada, e ainda a gente vem com aquele sentimento de raiva pelo fulano, ciclano. A gente está no plano espiritual, nós levamos junto esse sentimento de raiva, de ódio. Não é? Então, se a gente tiver o cuidado de falar as coisas boas, para que desperte o bem, olha que caminho que a gente vai estar, que caminho maravilhoso. Pensa, você ouvir coisas boas, não magoar ninguém com as palavras, porque nós estamos ouvindo. Aí que entra quem tem ouvidos que ouça. Como que eu vou ouvir? Será que eu estou preparado? Será que eu já estou evoluída para ouvir? Claro que não. Nós estamos aprendendo ainda. Ninguém ainda está preparado para ouvir certas coisas. Ninguém. Que aquilo vai magoar aquela pessoa. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Então, que nos calamos. Não é? Não é mesmo? Bom dia, Gilda. Seja bem-vinda, querida. Então, essa lição, ela é muito importante para nós. Estamos estudando e temos as ferramentas necessárias dentro de nós para trabalhar. Vai de cada um. Vai da afinidade de cada um. Exatamente, Dudu, saber ouvir e também se calar. Saber se calar na hora certa. Na família, não só cobrar, mas aprender a elogiar, Noeli. É o estímulo. É o estímulo. Ser pessoas pessimistas. O que eu vou estar fazendo com o próximo? O que eu vou estar fazendo com a pessoa que está do meu lado? Em vez de me estimular a pessoa, né? Aquela coisa maravilhosa que a pessoa tem dentro dela, eu jogo um balde de água fria, acabou, morreu, acabou. Não é por aí, não é? Não é por aí. É tão importante a gente aprender essa lição, que nós vamos sair daqui prestando atenção no que nós vamos ouvir, que nós vamos falar. Seja lá para quem for, né? Da família, fora da família, em qualquer lugar que estejamos. Encarnado aqui, desencarnado lá, nós vamos estar falando também. Onde quer que estejamos. Que essa preciosidade de lição fique dentro de nós. Que nós possamos reter esses conhecimentos. Para poder aplicar na nossa vida diariamente. Ter o equilíbrio de saber ouvir, ter o equilíbrio de saber falar, ter o equilíbrio de olhar para dentro de nós e ver que sentimentos eu quero que desperte em mim. E já extirpá-los, aqueles que farão mal a mim e ao trem. Isso é aprender a viver. Isso é buscar o amor em nós. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Exatamente, Dudu, ouvir a mim mesmo, saber meditar. Certas palavras têm o poder de machucar, ferir mesmo. Então, nós temos que aprender a selecionar, a passar para os 3 crivos ali que nós lemos, né? Que é o crivo da bondade, da verdade e da utilidade, né? E assim a gente vai aprender a viver, né? Crivo da razão, da bondade, né? Então, que todos nós possamos poder
pôr em prática essa lição de hoje. Quando sairmos daqui, vamos lembrar, não vamos esquecer, não. Vamos lembrar daquilo que as pessoas nos falam. Vamos lembrar do que nós falamos para as pessoas, né? Ter ouvidos de ouvir. Ouvir as coisas boas. Falar as coisas boas. Estimular as coisas boas. Porque todos têm o potencial, todos estamos mergulhados em Deus, somos filhos de Deus, somos luz, somos energia pura. Então que Jesus abençoe a todos nós, que essas vibrações de amor fiquem pressa em todo o nosso corpo, que possamos lembrar, Senhor, do Evangelho sempre. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada pela presença, obrigado pela ajuda, pela interação de todos. Que Jesus abençoe. Muita paz e muita luz.